Sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 10 até o versículo de número 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. A palavra do Senhor, queridos, lá em Efésios 6, do 10 ao 20, nos diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar? Quero te convidar nesse momento para que você tenha um tempo de oração, de intercessão, que você ore por você mesmo, pelos seus irmãos em Cristo que estão aí pertinho de você, e ore também por mim, para que no abrir da minha boca o Senhor fale ao seu coração e ministre ao seu coração o Evangelho de Cristo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela Tua graça nesse momento, Deus, porque é só a graça do Senhor que nos faz prevalecer diante das lutas que nós enfrentamos. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação de Satanás, toda algema que ele tem estabelecido sobre a vida de alguns, pelo poder que há no nome de Cristo, nós clamamos pela libertação que vem do Senhor. E pedimos, Deus, para que nesse tempo o Senhor ministre no nosso coração, fale conosco, para que nós possamos permanecer firmes contra as armadilhas de Satanás, contra as tentações do diabo. Guarda nossa mente, guarda o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, sermos impactados por ela, sermos transformados pela ação e pelo poder e pela operação do Teu Espírito em nós. Age com graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez muitos daqui não se lembrem, mas lá
no longínquo 1999. Quantos anos você tinha em 99? Não responda em voz alta. Mas lá em 1999, o cinema brasileiro concorreu ao Oscar de melhor filme internacional com o filme, quem era dessa época lembra? Central do Brasil. E eu lembro dos cinéfilos brasileiros ficarem bem insatisfeitos com o fato de que o vencedor foi um filme italiano chamado A Vida é Bela. A narrativa de A Vida é Bela, queridos, é bastante interessante. O filme se passa num momento na Segunda Guerra Mundial, onde um homem judeu, dono de uma livraria na Itália, é capturado e, juntamente com a sua família, então mandado para um campo de concentração. E durante todo o filme, aquele homem tentando proteger o seu filho dos horrores da guerra, ele faz de tudo para que o menino acredite que eles estão vivendo um jogo, como se fosse uma brincadeira, e quem fizesse mais pontos ia ganhar um tanque de guerra. No entanto, queridos, o jogo não conseguia desfazer a realidade. Eles estavam vivendo numa realidade terrível de guerra. Ainda que o pai conseguisse disfarçar ao máximo aquela situação, aquela brincadeira não mudava o fato de que eles estavam em um campo de concentração. Acontece, irmãos, que muitos tentam viver a vida cristã justamente da mesma forma como este pai fazia, tentando ignorar a realidade, ou então pelo menos disfarçar a realidade. É verdade, queridos, que por causa da bondade de Deus, por causa da sua graça e misericórdia, por causa do grande amor de Deus, nós temos a tendência de vermos a vida cristã como se fosse um passeio no parque, uma brincadeira de criança. No entanto, queridos, isso não torna a guerra menos real. Nós estamos em guerra. E a palavra nos mostra, queridos, que é extremamente perigoso ignorarmos ou tentarmos disfarçar essa realidade. Veja, irmãos, se nós não entendermos que nós vivemos uma guerra, nós corremos o risco de não estarmos preparados para o dia mau. Quando Satanás nos atacar com as suas ciladas e com os seus dardos inflamados, nós estaremos vulneráveis. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, nos exorta: fiquem firmes contra o inimigo. O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos coloca diante dessa realidade de guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. No entanto, nós precisamos nos lembrar constantemente: os nossos inimigos não são outros seres humanos. O apóstolo Paulo é rápido em esclarecer, versículo 12: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por causa do materialismo, queridos, nós temos a tendência de acharmos que nós estamos lutando contra realidades naturais, contra o governo, contra as ideologias e filosofias, contra as instituições ou partidos políticos, contra as grandes corporações, contra a cultura. E quando nós achamos que são contra estas coisas que nós lutamos, queridos, nós mantemos a nossa preparação única e exclusivamente no campo das coisas naturais. Nós tentamos usar da filosofia, da cultura, da educação, para então combatermos esses inimigos. No entanto, queridos, nós lutamos contra aqueles que
dominam estas coisas. Nós lutamos contra as forças espirituais que governam as ideologias, as instituições, as corporações, a cultura. Veja, irmãos, com isso eu não estou dizendo que nós não tenhamos que trabalhar nessas instâncias também. Temos sim. Nós temos que continuar a contribuir com a transformação da cultura, da política, do Estado, da economia, das artes, da ciência, e fazer tudo isso debaixo de uma cosmovisão cristã, para que esse mundo tenebroso possa ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Mas isso não quer dizer que o trabalho na cultura é a nossa única responsabilidade. Nós também somos convocados para uma guerra contra o príncipe deste mundo. E contra ele não devemos usar armas naturais. Nós seremos massacrados se nós tentarmos combater as forças espirituais do mal através da nossa força. É exatamente por isso, queridos, que o apóstolo Paulo nos instrui a resistirmos pelo poder de Deus. No versículo 11 ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. No versículo 13, 2 vezes: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí no versículo 14, mais uma vez: portanto, fiquem firmes. Mas isso não é tudo, queridos. Nós não apenas precisamos sobreviver contra os ataques do diabo. Em um primeiro momento, ler o texto que nós acabamos de ler, parece que ele nos diz que nós devemos ficar firmes, e que ficar firmes pode parecer que nós tão somente tenhamos que aguentar os ataques de Satanás. Quando nós olhamos, queridos, para quem Jesus é, e nós o conhecemos no seu glorioso poder e na sua majestade, irmãos, nós não precisamos temer pelas nossas vidas. É importante entendermos isso. A vitória está garantida. Nós não somos chamados para apenas sobreviver contra o inimigo, nem ao menos nós somos chamados para vencermos a batalha, porque a batalha Jesus já venceu. Jesus já é vitorioso e ele deu essa vitória à igreja. O que então o apóstolo Paulo nos diz, queridos, é que mesmo quando nós somos atacados no dia mau, nós precisamos permanecer inabaláveis ao realizarmos grandes obras e grandes prodígios. A expressão vencido tudo no versículo 13 indica essa tarefa que foi realizada, essa obra que foi concluída. No entanto, isso só será possível se de fato nós permanecermos firmes contra o inimigo. E queridos, nós só podemos ficar firmes contra Satanás. Guarde essa frase. Se assumirmos em nós mesmos o caráter e as obras do Senhor. Nós só podemos ficar firmes contra o inimigo se assumirmos em nós mesmos o caráter e as obras do Senhor. A partir do versículo 14, queridos, o apóstolo Paulo começa a descrever a famosa armadura de Deus, mas lá, já no versículo 11, ele nos ordena: vistam-se com toda a armadura de Deus. E então ele repete a mesma ordem no versículo 13: por isso peguem toda a armadura de Deus. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo, queridos, é que se nós queremos estar
firmes contra o inimigo, se nós queremos resistir contra as forças espirituais do mal e contra os dominadores deste mundo tenebroso, então nós precisamos ter um poder que não vem de nós. A armadura é de Deus. O poder é de Deus. Nós não encontraremos em nós mesmos poder suficiente para resistirmos a Satanás e ao seu império de trevas. Nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Mas o que é a armadura de Deus? Certamente você já tem aí as partes da armadura decoradas na sua mente. Afinal de contas, você ouve falar dessa armadura de Deus desde a sua tenra infância, né? Na escola bíblica dominical, onde as professoras talvez tenham até montado aquela armadura para você decorar as partezinhas. E mesmo que você não tenha decorado, já é a terceira vez que eu estou pregando nesse texto, em um curto espaço de tempo, já é mais do que suficiente para que você se lembre. No Antigo Testamento, queridos, é muito comum nós vermos os escritores bíblicos fazendo referência ao Senhor Deus e ao Messias prometido como guerreiros vitoriosos em favor do povo de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, quem veste a armadura, queridos, é o próprio Deus, é o Messias prometido. O texto de Isaías 59, queridos, que nós lemos há 2 semanas atrás, durante a liturgia, ele nos fala sobre isso quando diz que o Senhor vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Hoje em Isaías capítulo 11 nós falamos que o Senhor atou o cinto da verdade, o cinto da justiça sobre si. No Antigo Testamento, queridos, essa armadura aponta a natureza do Messias, dos poderosos feitos do Senhor em favor do seu povo. No entanto, queridos, agora, na realidade da nova aliança, no Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo vem nos dizer, irmãos, é que somos nós que temos que vestir a armadura de Deus. Mas o que significa vestir a armadura de Deus? Preste bem atenção. Vestir a armadura de Deus, queridos, significa que nós devemos nos apropriar do caráter e das obras do Senhor nas nossas próprias vidas. Nós devemos nos apropriar do caráter e das obras do Senhor nas nossas próprias vidas, em nós mesmos. Ou seja, nós vestimos a armadura de Deus quando nós vivemos de acordo com as provisões que o próprio Deus faz a respeito das suas obras e do seu santo caráter sobre as nossas vidas. O que Paulo está nos dizendo, irmãos, é que existe uma, entre aspas, mistura entre aquilo que Deus nos provê, os seus atributos, o seu caráter e as suas obras, e a responsabilidade que nós temos de viver de acordo com o poder que Deus supre. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz deve ser apropriado e vivido pelos crentes. É assim, queridos, que nós tomamos a armadura de Deus. E é diante dessa realidade, dessa ordem de Paulo, que eu convido você a meditar sobre cada peça dessa armadura. A primeira parte, queridos, da armadura é o cinto da verdade. A verdade, irmãos, é um atributo de Deus. O texto de Isaías 11, que nós lemos durante o culto, fala que Deus e o Messias têm um cinto de justiça. Em toda a Bíblia, nós vemos que Deus se manifesta como verdadeiro. E ao mesmo tempo que Ele se manifesta como verdadeiro,
tudo o que ele faz é estabelecido na verdade. Deus nunca age através do engano, através da mentira, através da falsidade. Todos os atos de Deus são verdadeiros e mais do que isso, os atos de Deus e o caráter de Deus define para nós o que é a verdade. Assim como em uma armadura, e você que deve estar de calça aí que nem eu, você deve estar com o seu cinto, né? O cinto era o responsável por manter toda a integridade daquele que usava. Da armadura, obviamente. Mas você entende que se eu perder o cinto aqui, eu vou perder a minha integridade também, né? O cinto era responsável por manter a armadura coesa, a integridade daquela armadura. A verdade, queridos, é o que mantém as obras de Deus coerentes ao seu caráter. O Deus que é verdade, estabelece a verdade e age de acordo com a verdade. A grande prova disso, queridos, é que nós fomos salvos pela graça ao ouvirmos a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo. A ordem para nos cingirmos com a verdade, irmãos, é uma convocação para que nós vivamos em integridade, em sinceridade, uma vida de acordo com a provisão da verdade que Deus derrama na nossa vida. Nós vivemos e falamos a verdade, demonstrando o caráter que o nosso Deus tem. É por isso, queridos, que a verdade precisa ser algo inegociável para nós, irmãos. Você não pode ceder 1 centímetro sequer ao pai da mentira. Quando nós negociamos a verdade, irmãos, nós estamos dando um lugar para a atuação de Satanás nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da nossa família. Quando nós fazemos uso da mentira, nós estamos alimentando o diabo, que é o pai da mentira. Vista a armadura de Deus, finca o pé no chão, resista firme, fale e viva a verdade. Deus está cingido da verdade e Ele nos dá esse seu cinturão para que nós mesmos possamos agir de acordo com a verdade que está no Senhor Deus. Vista-se com o cinto da verdade. A segunda parte dessa armadura, queridos, é a couraça da justiça. E a justiça é mais um destes gloriosos atributos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 17, mostra que o Senhor usa a justiça como uma couraça. Em outras palavras, queridos, o que Isaías e os outros autores bíblicos estão dizendo é que o caráter de Deus está baseado naquilo que é justo, naquilo que é reto. Deus sempre age com retidão. Ainda que esse mundo mal venha a questionar o Senhor e muitas vezes acusá-lo de injustiça, ainda assim Deus sempre age com justiça. É inconcebível para Deus pensar ou agir com injustiça. Deus age com justiça ao condenar o pecador. Deus age com justiça ao repreender e corrigir com rigidez aqueles que caminham em rebeldia contra Ele. Deus sempre age com justiça. E a maior demonstração da sua justiça, queridos, é aquilo que Ele mesmo propôs ao seu Filho: a morte na cruz. Os seres humanos, irmãos, não tinham qualquer possibilidade de se salvarem. A injustiça do pecado dominava as nossas vidas. E por causa disso, então, Jesus, pela sua morte na cruz, possibilitou que todo aquele que nele crê assuma em si mesmo a justiça de Cristo.
Queridos, pela fé, nós estamos justificados em Cristo. Jesus se tornou para nós a nossa justiça. No entanto, queridos, a Bíblia nos mostra que quando nós recebemos a justiça de Cristo, nós também estamos sendo capacitados para viver de maneira justa, para viver de maneira reta, para viver a justiça do caráter de Deus e que o Senhor exige de nós. Vestir a couraça da justiça, irmãos, é assumir em nós mesmos a justiça e a retidão que nós encontramos no Senhor. Vestir a couraça da justiça é viver a justiça e a retidão que nós encontramos no caráter de Deus. Preste bem atenção. A couraça nada mais era do que um peitoral que protegia as partes mais vitais de um soldado, em especial o seu coração. É lógico que eu estou falando de uma armadura física que protegia o coração físico. Mas é extremamente curioso que o apóstolo Paulo estabeleça a justiça como sendo a couraça que protege os órgãos vitais, em especial o coração. É evidente que o apóstolo Paulo tinha em mente o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Texto que nos diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia nos instrui, queridos, para que nós protejamos, sobretudo, o coração. É importante entender, irmãos, que na teologia bíblica o coração é o que representa toda a nossa existência. É no coração que se encontra a vontade, os pensamentos, que se encontram as nossas emoções. Tudo aquilo que nós fazemos é, antes de mais nada, produzido e ordenado no nosso coração. É justamente por isso, queridos, que a couraça da justiça precisa ser vestida. A justiça de Cristo aplicada em nós é o que preserva o nosso coração. É a justiça de Cristo vivida na prática que preserva a nossa vida, irmãos. Por isso, não ceda um centímetro a Satanás, vivendo a impureza injusta. Guarde o seu coração da luxúria. Guarde o seu coração da ganância. Não ceda aos desejos da sexualidade, mas não apenas isso, não deixe que a ganância corrompa o seu coração, não permita que o diabo use a injustiça para atacar o nosso coração. Ao contrário, abrace quem você é em Cristo. Abrace a justiça que você tem em Cristo. O pecado e a injustiça não definem quem você é. Lute contra a impureza, lute contra a ganância. Viva a sua nova identidade em retidão. Vista-se da couraça da justiça. A terceira parte da armadura, queridos, são os calçados do Evangelho da Paz. Aqui, queridos, nós encontramos uma pequena dificuldade com o texto original, porque nós não temos uma associação tão simples como nas demais partes da armadura. Isso porque você deve ter percebido que o apóstolo Paulo ele não diz apenas vistam os pés com o Evangelho da Paz, mas ele ele coloca um elemento bem prático, dizendo: vistam os pés, calcem os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Algumas versões trazem prontidão. Os calçados que os soldados usavam, queridos, eram parecidos com sandálias e que permitiam que esses soldados andassem uma boa distância a pé, mas também para que os buracos, as pedras, os espinhos do caminho não atrapalhassem no momento da batalha. Aqueles não eram running shoes, não eram calçados para você ir para a academia, ou para fazer crossfit, ou então para correr 2 quilômetros, ou para correr aquela maratona de fim de ano que você promete todo ano fazer e nunca faz. Eu não prometo, né?
Aqueles calçados serviam, queridos, permitiam que os soldados estivessem firmes em qualquer terreno de batalha. Alguns chegam a dizer que aquelas sandálias possuíam inclusive alguns pregos na sola para que os soldados não escorregassem no momento da batalha. O que Paulo está nos dizendo, irmãos, a respeito da preparação do Evangelho da Paz que deve calçar os nossos pés, irmãos, nos move para duas direções. A primeira direção nos traz uma dimensão um pouco mais subjetiva a respeito disso. Subjetiva não porque ela é incerta, não porque ela é duvidosa, mas subjetiva porque ela acontece pessoalmente. É na nossa experiência pessoal que nós experimentamos dessa realidade. Que realidade? A realidade de que esse Evangelho da Paz é o que nos dá firmeza e estabilidade, preparação para lutarmos contra o inimigo. É por causa do Evangelho da Paz, irmãos, que nós temos consciência da nossa estabilidade em Deus. Nós estamos em paz com o nosso Senhor e por isso nós temos a mente tranquila. Nós temos a segurança de Deus, de que estamos em Deus, por causa da promessa do Evangelho. É essa noção de estabilidade, de confiança, de certeza, queridos, que nos dá a prontidão para enfrentarmos o diabo e as hostes demoníacas. Nós podemos enfrentar o inimigo, queridos, porque nós estamos em paz com Deus. Por causa do Evangelho, nós provamos de estabilidade e segurança, porque nós temos paz com Deus. No entanto, nós temos ainda uma segunda direção, agora numa dimensão mais objetiva. A prontidão para, de fato, anunciarmos as boas novas da paz. Como crentes, queridos, nós devemos estar sempre prontos para apresentarmos o Evangelho que liberta. Só Jesus nos liberta do inimigo. E nós precisamos estar sempre prontos para proclamar a libertação aos cativos. Agora veja que curioso, irmãos. Você percebe em quais circunstâncias o apóstolo Paulo fala sobre um evangelho da paz? No meio de uma passagem sobre guerra. No meio de uma passagem sobre luta. A nossa luta, irmãos, é uma luta diferente. Quando os cristãos lutam contra os seus inimigos, nós não estamos tirando vidas. Ao contrário, nós estamos entregando as nossas próprias vidas para que outros venham a conhecer o Senhor Jesus. O que nós queremos, irmãos, é que aqueles que estão algemados a Satanás venham a conhecer aquele que morreu para estabelecer a paz com Deus. Nós estamos lutando para libertar e trazer vida verdadeira, para que aqueles que se encontram aprisionados pelo diabo em rebelião contra Deus não encontrem a morte, mas encontrem a vida. Vista a armadura de Deus, calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz, fique firme na sua luta, porque você sabe que essa é a mensagem do Evangelho. Jesus estabeleceu a paz com Deus. A nossa guerra é contra o diabo. Mas Jesus estabeleceu a paz com Deus. Nós continuamos guerreando para que ainda outros sejam libertos de Satanás através da mensagem do Evangelho da Paz. Mas existe uma quarta parte nessa armadura. A quarta parte é o escudo da fé. E mais uma vez, irmãos, é impossível pensar na proteção, no refúgio, na fortaleza, no escudo, e não pensar em Deus.
A Bíblia frequentemente fala de Deus como nosso escudo. Quando Deus estabelece a sua aliança ou promete a sua aliança a Abrão, ele diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós encontramos o nosso Deus como um escudo para quem nele se refugia, e ao mesmo tempo o Senhor é aquele que fornece o escudo para nós. E aqui, irmãos, o escudo que o apóstolo Paulo se refere não era um escudo pequeno, tipo do Capitão América. Paulo é cuidadoso ao nos informar no texto grego que ele está falando daquele escudo grandão, aquele que cobria quase todo o corpo do soldado. Mas perceba, queridos, que Paulo também nos diz qual é a função desse escudo no versículo 11, no versículo 14, 16. Esse escudo é responsável por apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Nós estamos sob ataque. O diabo tem lançado continuamente seus dardos inflamados contra nós. E ele vai fazer isso até nos atingir, causando a nossa miséria. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que eu e você somos feitos de material inflamável. O problema é que eu e você somos muito suscetíveis às chamas de Satanás. Todos nós, queridos, temos muitos desejos dentro de nós. Desejos que são fáceis de incendiar. Basta uma pequena fagulha e nós pegamos fogo. E todos os dias nós somos firmemente atacados por dardos inflamados de sensualidade, de ganância, de paixões desordenadas. O tempo todo nós somos alvos de flechas terríveis, feitas para atear fogo em nós, quando fizerem contato com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas mágoas. É exatamente por isso, queridos, que o apóstolo Paulo nos instrui: segure sempre o escudo da fé. Só a fé pode nos proteger desses ataques satânicos, irmãos. Só a fé pode apagar as acusações malignas do diabo. Só a fé pode dirimir a nossa consciência cheia de falsa culpa. A fé apaga os dardos inflamados da incredulidade, da desobediência, da rebeldia, dos maus desejos, dos medos, dos traumas. Só a fé nos protege nas promessas de Deus, mesmo em tempos de dúvida e desânimo. Só a fé nos protege em tempos de tentação. E enquanto nós mantemos a fé nas promessas de Deus, queridos, então aquilo que Ele diz nos pertence, é nosso. Por isso, olhe para quem Deus é. Lembre-se das suas graciosas promessas. Tome o poder de Deus como escudo, vista-se da armadura de Deus, não baixe a sua guarda às tentações. Não dê ao diabo o gostinho de acertar um dardo inflamado no seu coração. Segure o tempo todo o escudo da fé. A quinta parte dessa armadura é o capacete da salvação.
Assim como na couraça da justiça, Isaías capítulo 59, versículo 17, nos diz que quem veste o capacete da salvação é o próprio Deus, irmãos. É o Messias prometido que vem ao seu povo para resgatar do seu pecado, das algemas do inimigo. O Senhor é o guerreiro vitorioso que veste a salvação como capacete, que vem para nos libertar. O Senhor, o Messias, o Senhor Jesus. No entanto, esse capacete que manifesta o caráter salvador de Deus ao seu povo, agora, queridos, é para ser vestido, é para ser usado. Nós é que devemos usar esse capacete da salvação. É evidente, queridos, que com isso o apóstolo Paulo não está nos dizendo que nós temos a capacidade de nos salvarmos a nós mesmos. É evidente que não. O que acontece conosco, queridos, quando nós usamos o capacete da salvação, é que nós nos apropriamos daquilo que Jesus conquistou ao nos salvar. Lembra? Quando Cristo tinha 30 anos... a gente cantava uma música, não o Cristo propriamente dito, mas nós cantávamos uma música que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não existe segurança maior para nós, queridos, do que sabermos que, independente do que nos aconteça, nós permanecemos salvos. O Senhor nos salvou e agora a salvação nos pertence. Nós, irmãos, nos apropriamos das bênçãos da salvação e nós moldamos a nossa vida a essa realidade de graça, a essa realidade de alegria, essa realidade de completa satisfação e segurança, a essa realidade de vitória garantida em Cristo na salvação. Vocês lembram, irmãos, do relato do livro de Jó? Vocês lembram que o Senhor fala a Satanás, quando Satanás fala assim: Deus, esse teu servo Jó, ele é desse jeito, piedoso, bonzinho, porque ele tem de tudo. Tira dele e vê se ele continua fiel. A resposta de Deus é: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Nós estamos salvos, queridos. Independente de Satanás, do pecado, independente da crueldade deste mundo, a nossa vida está guardada no Senhor. E quando nós nos apropriamos dessa realidade, irmãos, e quando nós vivemos de acordo com essa realidade, então nós não precisamos temer os ataques de Satanás. Quando nós usamos o capacete da salvação, nós não cedemos ao medo e à covardia, nós estamos firmes, confiantes na vitória conquistada. Recebemos a obra maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, o completo, certo e garantido processo da salvação dos filhos de Deus. Por isso, vista o capacete da salvação. E por fim, a última parte da armadura é um momento que a gente parte para o ataque. Já diriam os teóricos do futebol que a melhor defesa é o ataque. A espada do Espírito, queridos, que é a palavra de Deus. Se até aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está preocupado com a nossa proteção contra os ataques de Satanás, agora ele também está dizendo que nós também vamos reagir, nós também atacamos, e nós atacamos utilizando a palavra de Deus. E nesse momento, que nós talvez pudéssemos olhar para nós mesmos, para a nossa denominação e pensar: bom, pastor, se a gente está meio falhado na fé, na verdade, talvez na justiça, na Bíblia a gente se garante. Nós, como presbiterianos,
Tranquilo, né? Afinal, quem é que conhece mais a Bíblia que os presbiterianos? Queridos, eu louvo a Deus, porque nós pertencemos a uma denominação que valoriza o ensino e a pregação da palavra. E você deve ter reparado o quanto nós, aqui na Igreja Presbiteriana do Tarumã, prezamos pela pregação e pelo ensino fiel das Escrituras. Se tem algo que nós não negociamos, é a necessidade de sermos absolutamente bíblicos em tudo aquilo que nós ensinamos. E pela graça de Deus, nós temos percebido que muitos irmãos têm um anseio tremendo pelo aprendizado e pelo conhecimento da palavra. No entanto, queridos, será que a referência que o apóstolo Paulo faz à palavra como espada do Espírito está nos ordenando a tão somente conhecermos a palavra? Será que Paulo está simplesmente fazendo uma referência à fonte de inspiração das Escrituras, ou seja, o Espírito Santo? Ou será, queridos irmãos, que Paulo está nos dizendo sobre como nós usamos a espada? É evidente, queridos, que Paulo sabia o que era, por inspiração do Espírito Santo, que a palavra veio até nós. No entanto, irmãos, Paulo quer que os crentes sejam muito mais do que meros conhecedores da palavra. Usar a espada do Espírito é saber aplicar as Escrituras contra os ataques de Satanás. E veja, o uso da Bíblia no poder do Espírito não é apenas citar versículos decorados. A única forma, irmãos, de nós ficarmos firmes contra os nossos inimigos é se nós usamos a palavra no poder do Espírito. Decorar uma meia dúzia de texto bíblico não colocará Satanás em fuga. Mas também não é o conhecimento teológico profundo que nos fará provarmos de vitória contra os ataques do diabo. Usar a espada do Espírito, queridos, é aplicar a palavra na nossa vida. Todo esse conhecimento que nós temos e buscamos, todo esse anseio que nós temos por compreendermos mais a Bíblia, precisa nos levar a praticarmos a Bíblia. E quando eu digo praticar, irmãos, eu não estou falando apenas das coisas que nós fazemos com as mãos. Mas você já parou para pensar em utilizar as coisas que você conhece da Bíblia, a respeito de Deus, para combater os seus medos e traumas? Queridos, nossos medos e traumas, assim como o pecado, são uma porta aberta aos ataques do inimigo. E uma boa parte dos nossos medos e traumas são um reflexo da nossa falta de aplicação das Escrituras ao nosso coração, à nossa mente. Nós precisamos aprender a usar a espada do Espírito para atacar os lugares que Satanás poderia tentar usar para nos derrubar. Não se contente em apenas conhecer a espada do Espírito. O apóstolo Paulo nos ordena: use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Concluindo, queridos, nós estamos em guerra. E nós só poderemos ficar firmes contra o inimigo, irmãos, se usarmos toda a armadura de Deus. Percebeu? Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Versículo 13. Fiquem firmes, peguem toda a armadura de Deus. Queridos, nós não temos a opção de tomarmos uma ou outra parte da armadura.
Se nós deixarmos uma única parte, nós corremos o risco de sucumbir aos ataques de Satanás e assim experimentarmos a miséria da nossa existência. Mas quando nós nos armamos, quando nós nos preparamos para a batalha, usando toda a armadura de Deus, queridos, então nós estamos de fato preparados para lutarmos contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Por isso, vista toda a armadura de Deus. Assuma em si mesmo o caráter e as obras do Senhor. A armadura nos aponta a natureza do Messias e os seus poderosos feitos. Nós, queridos, devemos nos apropriar do caráter e das obras do Senhor em nossas próprias vidas. Revista-se de Cristo, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13. Porque só assim nós podemos ficar firmes contra o inimigo. E que assim, vestindo toda a armadura de Deus, o Senhor nos abençoe. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor, na Tua graça e bondade, fale ao nosso coração, ministre nas nossas vidas, e que nós sejamos verdadeiramente preparados para os ataques do inimigo, vestindo toda a armadura que o Senhor dispõe para nós. Coloque em nós, Deus, dessa armadura graciosa e gloriosa que apresenta para nós quem o Senhor é, no Teu caráter, nos Teus poderosos feitos. Por favor, Deus, que o Senhor nos encoraje a tomarmos cada uma dessas partes da armadura para sobrevivermos e vivermos e adorarmos o Senhor mesmo no dia mau. Nos ajuda, Deus, a ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Opera nas nossas vidas, que o Senhor nos conceda da Tua graça, mas que, sobretudo, nós estejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Age com graça. Liberta, Deus, aqueles que estão algemados. Opera, Deus, sobre aqueles que estão sentindo a opressão de Satanás. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha com todo o Teu poder e autoridade para trazer libertação ao cativo. Opera, Deus, com graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para você, se você puder, para que você se coloque em pé, nós vamos impetrar a bênção, cantar o amém. E assim, queridos, orarmos pedindo, clamarmos pedindo a proteção do nosso Deus quando nos vestimos com toda a armadura do Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que Ele te dê a paz e que Ele manifeste o rosto dele a você. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo, o poderoso Consolador, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos